Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Protege-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Peço que todas as manhãs tu me fales do teu amor, pois em ti eu tenho posto a minha confiança. As minhas orações sobem a ti. Mostra-me o caminho que devo seguir. É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas o do tolo na casa da alegria. Portanto, não profanem com crimes de sangue a terra onde vocês vivem, pois os assassinatos profanam o país. E a única maneira de se fazer a cerimônia de purificação da terra onde alguém foi morto é pela morte do assassino. É melhor passar um dia no teu templo do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Eu gostaria mais de ficar no portão de entrada da casa do meu Deus do que morar nas casas dos maus. O mexeriqueiro espalha segredos, mas a pessoa séria é discreta. Examina-me e põe-me à prova, ó Senhor. Julga os meus desejos e meus pensamentos, pois o teu amor me guia e a tua verdade sempre me orienta. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. O Senhor é um abrigo para os que são perseguidos. Ele os protege em tempos de aflição, para que, como leões, não me dilacerem, nem me despedacem, sem que ninguém me livre. O meu coração está firme, ó Deus, bem firme. Eu cantarei hinos em teu louvor. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Escute o seu pai, pois você lhe deve a vida, e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Eu pedi a ajuda do Senhor e ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. O que se espera de uma pessoa é que seja fiel. É melhor ser pobre do que mentiroso. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Mas damos graças a Deus, porque vocês, que antes eram escravos do pecado, agora já obedecem de todo o coração às verdades que estão nos ensinamentos que receberam. Dirige os meus passos, conforme a tua palavra. Não permitas que nenhum pecado me domine. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ela disse: Espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Eu canto a respeito da fidelidade e da justiça. Canto hinos a ti, ó Senhor Deus. Cumprirei os votos que te fiz, ó Deus. A ti apresentarei minhas ofertas de gratidão. O amigo ama sempre, e na desgraça, ele se torna um irmão. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada, mas a pobreza é a ruína dos pobres. Ó Senhor Deus, eu te chamei quando estava em profundo desespero. Escuta o meu grito, ó Senhor. Ouve o meu pedido de socorro. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Mas eu cantarei louvores à tua força. De manhã louvarei a tua fidelidade, pois tu és o meu alto refúgio, abrigo seguro nos tempos difíceis. Ó minha força, canto louvores a ti. Tu és, ó Deus, o meu alto refúgio,
o Deus que me ama. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. Alimenta-nos de manhã com o teu amor, até ficarmos satisfeitos, para que cantemos e nos alegremos a vida inteira. Eu, porém, ponho a minha esperança em Deus, o Senhor, e confio firmemente que Ele me salvará. Tu, porém, és santo, e sentado no teu trono, recebes os louvores do povo de Israel. Por isso é que foi dito: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. O que vamos dizer então? Que a própria lei é pecado? É claro que não, mas foi a lei que me fez saber o que é pecado. Pois eu não saberia o que é a cobiça, se a lei não tivesse dito: Não cobice. Que Deus satisfaça os seus desejos, ó Rei, e permita que todos os seus planos deem certo. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Lembrem desses mandamentos e os guardem no seu coração. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para que não as esqueçam, e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. Pense bem antes de prometer alguma coisa a Deus, pois você poderá se arrepender depois. Mas o Senhor é Rei para sempre. Sentado no seu trono, Ele faz os seus julgamentos. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Defende-me, Senhor, dos que me acusam. Luta contra os que lutam comigo. Toma os escudos, o grande e o pequeno. Levanta-te e vem socorrer-me. Empunha a lança e o machado de guerra contra os meus perseguidores. Dize a minha alma: eu sou a sua salvação. O temor ao Senhor é uma fonte de vida e ajuda a evitar as armadilhas da morte. Estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Então, na sua angústia, gritaram por socorro, e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Ele acalmava a tempestade e as ondas ficavam quietas. Eles se alegravam porque o mar tinha ficado calmo, e assim Deus os levava em segurança para o porto desejado. As invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. A humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Se você disser com a sua boca: Jesus é Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Só vivemos uns 70 anos, e os mais fortes chegam aos 80. Mas esses anos só trazem canseira e aflições. A vida passa logo, e nós desaparecemos. O Senhor reina no céu com poder. A sua força é maior do que a fúria do oceano, e mais poderosa do que as ondas do mar. Porque, assim como em um só corpo temos muitas partes, e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite,
Isso só leva ao mal. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Pois ele tem dado a vocês o privilégio de servir a Cristo, não somente crendo nele, mas também sofrendo por ele. O teu amor é melhor do que a própria vida, e por isso eu te louvarei. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Por causa dos teus julgamentos, ó Senhor, o povo de Jerusalém está contente, e as cidades de Judá se alegram. Louvarei a Deus com uma canção. Anunciarei com gratidão a sua grandeza. E isso aconteceu a fim de que, assim como o pecado dominou e trouxe a morte, assim também a graça de Deus, que o leva a aceitar as pessoas, dominasse e trouxesse a vida eterna. Essa vida é nossa por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Filho, faça o que o seu pai diz e nunca esqueça o que a sua mãe ensinou. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim, você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. O Senhor é justo em todos os seus atos e fiel em tudo o que faz. Assim, a lei vem de Deus, e o mandamento também vem de Deus. Diz o que é certo e é bom. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. E o que o próprio Cristo prometeu dar a todos nós foi isto, a vida eterna. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor, as coisas maravilhosas que fez por eles. Pois ele dá água aos que têm sede e coisas boas aos que estão com fome. Que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. Porém, eu cantarei a respeito do teu poder. De manhã louvarei bem alto o teu amor, pois tu tens sido uma fortaleza para mim, um refúgio nos meus dias de aflição. Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas, anunciava a boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. Toda a terra te adora e canta louvores a ti. Canta louvores ao teu nome. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Com todo o coração eu confio nele. O Senhor me ajuda. Por isso, o meu coração está feliz, e eu canto hinos em seu louvor. Morarei no meio do povo de Israel, e serei o Deus deles. Feliz é aquele a quem Deus corrige. Por isso, não despreze o castigo do Deus Todo-Poderoso. Não faça amizade com pessoas grosseiras ou violentas. Você poderá pegar os seus maus costumes e depois não conseguirá livrar-se deles. As tuas bênçãos estão sobre ele para sempre, e a tua presença lhe dá muita alegria. Não construa a sua casa, nem forme o seu lar, até que as suas plantações estejam prontas e você esteja certo de que pode ganhar a vida. O que você decidir se fará, e a luz brilhará em seus caminhos. Como são felizes os filhos de um pai honesto e direito. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça. Mas encham-se do Espírito de Deus. Desejou ardentemente os seus amantes, cujos membros eram como os de jumentos e cuja ejaculação era como a de cavalos. Se lhe obedecerem e o servirem, serão prósperos até o fim dos seus dias, e terão contentamento nos anos que lhes restam. Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou fazendo a você. Mais tarde, porém,
entenderá. Toda a minha vida tenho me apoiado em ti. Desde o meu nascimento, tu tens me protegido. Eu sempre te louvarei. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a esta casa. Tu és a fonte da vida, e por causa da tua luz, nós vemos a luz. Se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. Qualquer tolo pode começar uma briga. Quem fica fora dela é que merece elogios. Então, em resposta, Jó disse: Eu sei muito bem que as coisas são assim. Mas como é que uma pessoa pode provar a Deus que ela está com a razão? Quem se atreve a discutir com Deus? Ele pode fazer 1000 perguntas a que ninguém é capaz de responder. A sua sabedoria é profunda e o seu poder é grande. Quem pode desafiá-lo e vencer? Amorosa, como uma corça, graciosa como uma cabra selvagem. Que ela cerque você com o seu amor, e que os seus encantos sempre o façam feliz. Filho, por que dar o seu amor a uma mulher imoral? Por que preferir os encantos da mulher de outro homem? Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes. E assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina. Natureza que ele recebeu como Filho único do Pai. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Porém, a bondade que Deus mostra é ainda mais forte, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Fiquei alegre quando me disseram: Vamos à casa de Deus, o Senhor. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino. Que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos.